Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet no site futura.org.br/Conexão Futura. E o aumento do desemprego e a queda da renda do trabalhador tem impactado em uma das despesas essenciais para a população, que é a saúde. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, entre 2014 e 2015, mais de 196 mil pessoas deixaram de ter planos privados, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já na Bahia, esse número chega a 12 mil. Entre aqueles que possuem plano, seja particular ou empresarial, o reembolso de consultas clínicas, cirurgias e outros procedimentos não credenciados pelas operadoras pode ajudar a manter o equilíbrio financeiro. Mas quem tem direito a pedir um reembolso e em que casos ele pode ser solicitado? Então, para responder a essas e a outras perguntas, eu converso agora com o advogado Gustavo Moreira. Bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Boa tarde, tudo jóia? Bom, para a gente começar, então, do princípio, Gustavo, a gente sabe que existem muitas modalidades de planos, né? Tanto privados, de família ou empresariais. Agora, quem tem direito a pedir um reembolso de consulta para o seu plano? Bom, na verdade, basicamente, o reembolso é tratado principalmente em função de uma lista que a ANS ela já pré-estabelece com tratamentos e exames obrigatórios. Então, todo plano de saúde, seja ele empresarial ou individual, ele tem que ter uma cobertura mínima obrigatória. Então, a gente já parte aí desse princípio aí. A gente sabe então que seria essa rede mínima que você está falando de profissionais de algumas áreas que têm que estar vinculados aos convênios. Agora a gente sabe que muitas vezes ou o paciente tem preferência por algum profissional que eventualmente não está cadastrado no seu plano, ou o plano não cobre algum outro tipo, e aí pode se dar entrada a esse processo então do reembolso. Agora o valor também é uma questão que sempre gera muitas dúvidas, né? Isso depende do plano, isso é contratado no momento em que se firma esse convênio da pessoa ou da empresa junto às operadoras. Como é que se define o valor de um reembolso? Na verdade, o que acontece? O valor em si não pode gerar e não é o determinante para o reembolso. Então, se o paciente precisa de um tratamento específico, o valor que ele, a despesa que ele gera não é determinante para ser reembolsado ou não. Então, o valor em si não pode gerar problemas com relação ao consumidor. Então, isso é pacífico também, não se discute com relação o valor da necessidade ou não de reembolso. Agora, os tipos de procedimento, Gustavo, eventualmente num caso de emergência, em que a pessoa não consegue ter um atendimento junto ao plano, ou mesmo pelo SUS, nesses casos, então as agências ou as operadoras de planos de saúde são obrigadas a fazer um reembolso? Inequivocamente, em situações de emergência, a operadora de plano de saúde ou o hospital, em hipótese alguma, pode negar o tratamento. Então, situações de emergência, o segurado tem necessariamente que ser atendido. Principalmente em casos aí que o paciente pode estar correndo o risco de morrer após um acidente, por exemplo, nesses casos tem que ter aí uma prioridade no atendimento. Com certeza, com certeza. Então, até com relação à carência, quando a gente está diante de situações de emergência, o plano de saúde, nem o hospital pode negar atendimento a esse segurado aí. Bom, você tocou nessa questão da carência, isso também gera muitas dúvidas e até revolta muitas vezes entre os usuários. Você pode explicar para a gente o que determina, de acordo com a nossa legislação, esse período de carência? Na verdade, o período de carência, normalmente, ele já é pré-estabelecido no contrato. Então, até pode existir essa carência, isso é legal, isso é válido. Cada situação específica, ela tem uma carência específica também. Agora, a exceção que a gente tem são essas situações de urgência. Então, acidentes, complicações em geral, a carência deve ser afastada e o segurado tem que ser atendido. Existe um tempo mínimo e máximo para carência, que é esse tempo que a pessoa já está pagando o plano, mas ainda não pode ter acesso aos seus serviços, né? Existe um tempo mínimo ou máximo? Na verdade, em média, a carência estipulada em contrato é normalmente 180 dias, 6 meses. Essa é a carência média, mas dependendo da situação, doenças pré-existentes, por exemplo, a carência é de 24 meses.
e a situação onde a gente não há que se falar em carência é em casos de urgência mesmo. Bom, e por outro lado, existem também aqueles outros tipos de procedimentos em que muita gente sabe que não é coberto pelo plano de saúde, como intervenções estéticas, por exemplo, ou cirurgias plásticas que não são reparadoras, não seriam necessárias, né? De que forma isso pode ser reembolsado, incluído em algum tipo de plano ou não? Aí não dá para incluir. Então, se o plano não prevê essas situações de estética, aí não dá para a gente, através de uma medida judicial, incorporar isso daí, porque aí foge um pouco da necessidade básica aí. Agora, já para o paciente que tem algum tipo de procedimento ou alguma consulta que isso vai fazer uma diferença sim para a sua saúde, é um caso de vida ou morte, qual é o passo a passo para pedir o reembolso normalmente, Gustavo? Existe um tempo também que a agência determina que esse paciente deve receber o valor do reembolso, por exemplo? Na verdade, o reembolso normalmente tem que ser imediato. A questão que a gente encontra aí, a dificuldade que a gente tem visto aí com relação a reembolso, são procedimentos e tratamentos não especificados no rol da ANS. Então, nessas situações que a gente consegue, através de uma medida judicial, a gente consegue o reembolso e o pagamento aí dessas despesas. Você pode dar alguns exemplos para a gente desses casos que não são previstos pela ANS, mas mesmo assim pela Justiça o paciente tem conseguido ter acesso? Bom, então, na verdade, basicamente é o seguinte, quando a prescrição médica para um tratamento específico, a operadora de plano de saúde, em hipótese alguma, ela pode recusar o pagamento, o custeio desse tratamento. Um caso que a gente acabou tendo aqui no escritório, que a gente nós nos deparamos aqui, foi com uma aposentada por invalidez que tinha esclerose múltipla. Então, você já imagina que o sistema imunológico dela já é bastante fragilizado, tá? Então, em uma consulta de rotina, ela foi diagnosticada com lesões verrucosas, provenientes de HPV. Então, o que acontecia? Toda a parte externa do aparelho genital dela estava com essas lesões verrucosas. Então, no caso, o médico, o que ele acabou oferecendo e determinando que para o tratamento dela ocorresse através de laser de CO2, que é muito mais eficaz do que os métodos convencionais. Porém, a operadora de plano de saúde negou a cobertura, alegando que ela oferecia para essa doença um tratamento convencional que é com a cauterização. Só que, como eu te disse, como ela já tinha uma esclerose múltipla e um sistema imunológico já bastante debilitado, para ela o tratamento mais eficaz seria o laser de CO2. E a operadora de plano de saúde se recusou a custear isso e a gente foi obrigado a ingressar com uma ação na justiça e conseguimos aí, através de uma decisão do Tribunal de Justiça, o reembolso dessas despesas aí. E, Gustavo, pela sua experiência, a Justiça tem respondido positivamente em casos como esse? Tem sido mais sensível para as demandas do paciente no caso de seus tratamentos? Perfeitamente. Inclusive, hoje, isso aqui no estado de São Paulo, isso já é sumulado. O Tribunal de Justiça de São Paulo sumulou, editando aí a súmula 102, na qual preconiza justamente isso, que se houver indicação expressa do médico para aquele tratamento específico, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio, alegando que esse tratamento não está previsto aí no rol de procedimentos da ANS. Isso é importantíssimo lembrar, então a gente sabe que, a princípio, o direito ao acesso à saúde de qualidade está previsto na Constituição brasileira como uma oferta do Estado, uma obrigação do Estado em todo o país, por conta desse direito não ser, de fato, aí um acesso tão facilitado para todos os brasileiros. Existem os planos de saúde que boa parte dos brasileiros tem acesso ou por pagarem individualmente ou por empresas, por serem contratados, então já é um outro serviço a mais, além do que a nossa Constituição já define como direito básico, então todos temos que buscar aí os nossos direitos. Fica a questão judicial como uma opção, um último recurso, no caso de a agência não querer pagar o tipo de procedimento, ou mesmo uma cirurgia quando necessária. E o Gustavo aí explicou um pouquinho para a gente sobre como você pode aí buscar também os seus direitos
junto à Justiça. Então, Gustavo Moreira, muito obrigado por ter conversado conosco no Conexão Futura de hoje, esclarecendo aí essas dúvidas sobre reembolso de planos de saúde. Boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer. Um abraço. Valeu. Bom, lembrando para você de casa que tem dúvidas ainda em relação aos planos de saúde, ao que cada contrato prevê ou não, acesse o site aí da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é ans.gov.br, está aqui embaixo para você tomar nota e entrar lá. Se você vai contratar um plano de saúde privado também, ou se vai deixar o seu plano e voltar a contar com serviços do SUS, entre lá e saiba o que a nossa legislação prevê nesse sentido. Bom, e na próxima entrada aqui do Conexão a gente volta para falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Pois é, quais políticas públicas brasileiras vêm contribuindo para que possamos alcançar as metas da ONU para um planeta mais sustentável para todos? Então não perca essa discussão, a gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura e eu espero você. Até já!